O segundo episódio de O Mandaloriano é intitulado The Child, ou A Criança, e retornamos ao planeta Arvala 7, onde nosso protagonista resgatou o bebê Yoda, mas precisa levá-lo vivo ao cliente para completar sua missão. Só que isso não vai ser tão fácil assim quanto parece. Mas antes de começar esse vídeo, se liga só, o elenco de Star Wars, A Ascensão Skywalker, já confirmou presença na CCXP 2019. Então, se você ainda não tem o seu ingresso e quer ver Daisy Ridley, John Boyega e Oscar Isaac de perto, garante o seu usando o seu cartão TRIG, o método de pagamento oficial da CCXP, com o qual você inclusive já ganha 20% de desconto na compra do ingresso e em várias lojas dentro do evento. Usando o código Legião dos Heróis, você ainda ganha R$10 de cashback no pagamento da sua primeira fatura. Ou seja, você ganha desconto e ainda tem parte do seu dinheiro de volta. Sem contar que só a Trig tem esses cartões irados com os personagens da DC. Eu até pedi para eles aumentarem o meu limite, e não é que eles aumentaram mesmo? Diferente do primeiro capítulo, que precisou situar a gente e mostrar como as regras desse novo universo funcionam, o segundo episódio já deixa essa história de preparar terreno pra trás e se foca em contar a sua própria trama. É uma história fechadinha que não avança muito no escopo geral, mas que serve pra levantar alguns questionamentos na cabeça do Mandaloriano e confirmar o que a gente suspeitava desde que o personagem apareceu. O bebê Yoda não é apenas sensitivo, mas possui uma forte conexão com a força. Mas logo a gente comenta isso. No caminho de volta para sua nave, logo na cena de abertura do episódio, o Mandaloriano é abordado por um grupo de Trandoshanos. Provavelmente aqueles mesmos que estavam no bar quando Greef Karga fala da missão secreta pro personagem no episódio anterior. Aliás, só um parênteses aqui, é uma blasfêmia a gente não ter comentado isso, mas o ator que dá vida ao chefe da guilda dos caçadores de recompensas é ninguém menos que Carl Weathers, que viveu o Apollo Creed na saga Rocky. Os Trandoshanos também são conhecidos por serem grandes caçadores de recompensas. A raça foi apresentada em Star Wars: O Império Contra-Ataca na pele do Bossk, um dos caçadores convocados pelo Darth Vader, que ofereceu uma recompensa para quem encontrasse a Millennium Falcon. Enfim, depois de uma luta sensacional em que o Mandaloriano se livra dos seus oponentes, inclusive de um que chegou bem perto de matar o Yodinha, mas foi desintegrado instantaneamente, nós percebemos que eles também tinham rastreadores. Então é bem provável que mais gente apareça para atormentar a vida do nosso protagonista e tentar se livrar do bebê. O curioso é que todo mundo que foi mostrado indo atrás da recompensa, pelo menos até agora, tinha a missão de eliminar o alvo. Será que essa encomenda foi feita por outra pessoa que não é o cliente do Império, ou ele mesmo tá despachando várias missões entre os caçadores? De qualquer forma, é uma cena de abertura muito legal e que culmina no título do episódio, tudo com muita cara de faroeste. É maravilhoso porque esse clima sempre foi a intenção de Star Wars. O próprio George Lucas sempre vendeu a sua saga como um faroeste espacial. Mas eu acho que só agora, depois de mais de 40 anos de franquia, é que a gente verdadeiramente consegue sentir esse clima com o Mandaloriano. Mas como eu falei, as coisas não seriam fáceis para o nosso Mando sem nome. Aliás, isso é outra coisa que a gente vai comentar no final desse vídeo. Enfim, a gente ainda tem uma sequência ali do Mandaloriano tentando remendar os ferimentos do confronto com os Trandoshanos, quando o bebê Yoda fica só de olho ali, tentando entender o que tá acontecendo. E aí a nossa expectativa vai a 1000, quando ele se aproxima da ferida no braço do Mandaloriano e estende a mão ali. Eu já pensei, meu irmão, ele vai usar a força. Duas coisas aqui: como a gente já comentou, o bebê Yoda é realmente um usuário da força, e por mais que ela já tenha sido utilizada pelo Obi-Wan para despertar o Luke depois que ele foi atacado pelos Tusken Riders lá em Star Wars Uma Nova Esperança, ainda não existe nenhuma demonstração, pelo menos no universo canônico de Star Wars, de que a força pode ser utilizada com capacidades regenerativas. Ou seja, essa seria a primeira vez na história
história que a gente veria a força sendo utilizada para curar uma ferida. Mas o Mando não deixou isso acontecer. Chegando em sua Razor Crest, nosso protagonista se depara com um bando de Jawas depenando a sua nave. Ele até consegue desintegrar alguns deles, mas o estrago já foi feito e eles vão embora levando a maior parte das peças. Aí a gente tem mais uma cena digna de Western Spaghetti. Toda essa sequência do Mandaloriano tentando alcançar os Jawas na Sandcrawler remete muito a qualquer filme de faroeste em que o mocinho tenta alcançar o trem. E é uma sequência em que ao mesmo tempo tira o fôlego, a gente vê um pouco mais daquilo que eu comentei na análise anterior. O Mandaloriano tá puto, os Jawas roubaram as peças da nave dele, estão atirando um monte de sucata pra tentar derrubar ele da nave, pra tentar matar o cara. Então é uma cena de ação, mas é uma cena séria, teoricamente, só que tudo é tratado com muito humor. Menos pro Mandaloriano, que deve estar comendo o capacete por dentro de raiva. Só que ainda sendo bem humorada, essa cena é construída de uma maneira épica. O protagonista quase é esmagado na montanha, ele escapa por pouco, os inimigos jogando um monte de coisa nele, tentando derrubar o cara, ele escapa por pouco, ele sobe, ele vai subindo, parece que ele cai de novo, até que ele surge vitorioso. Só que não. O Mandaloriano termina humilhado pelos Jawas e despencando do veículo para receber o olhar julgador e fofo do bebê Yoda. E a cada semana, o Yodinha fica ainda mais adorável. Mas olha só que coisa louca, esse episódio teve 31 minutos de duração, mas a primeira fala só foi ouvida com 10 minutos e 15 segundos. Ou seja, em 1/3 do episódio, a gente teve apenas imagem e trilha sonora. E ainda assim, a história avançou, os laços entre o protagonista e o bebê Yoda foram reforçados, a gente entendeu que os Jawas depenaram a nave dele, um monte de coisa aconteceu e nenhuma palavra foi proferida. É um recurso de storytelling muito rico e que ao mesmo tempo mostra pra gente a solidão do personagem. Ele tá acostumado a ficar sozinho. Pode ser que o Mandaloriano nem seja tão calado assim, mas com quem ele vai conversar durante as suas missões? Eu tô amando essa construção de personagem, essa atmosfera, o cuidado que a série tá tendo com isso é impecável. É claro que o Quill se dispõe a ajudar o Mandaloriano, afinal de contas ele tá livrando o seu planeta dos mercenários que atormentam a sua paz e vai tentar negociar com os Jawas, que não são muito receptivos, afinal de contas o nosso protagonista já desintegrou alguns deles. No final das contas eles conseguem chegar a um acordo em que os Jawas aceitam devolver as peças da Razor Crest caso o Mandaloriano entregue um ovo pra eles. O que a gente não sabia é que eles queriam o ovo de um Mudhorn, um monstro brutal com um chifre gigantesco que dá uma surra no nosso protagonista. Essa cena pra mim ajuda a reforçar a mensagem que a sequência no começo do episódio também passa, quando o Mandaloriano é derrotado pelos Jawas. O nosso protagonista é muito forte. Ele é um Mandaloriano, eles são guerreiros lendários, mas ele não é um super-herói. Ele é passível de falhas, ele pode ser derrotado. E esse episódio deixa isso bem claro. Ele foi humilhado pelos Jawas, e a mesma coisa aqui. Ele não tinha chance contra o Mudhorn, mas ainda assim ele ia cair lutando. O Mandaloriano sabia que ali ia ser o seu leito de morte, mas ainda assim ele não desistiu, ele não correu. Até o final ele estava ali de guarda alta, pronto para enfrentar o seu inimigo. E isso também é muito legal porque mostra pra gente como o personagem acredita nessa honra mandaloriana de grandes guerreiros. A sorte dele é que ele tinha um bebê Yoda ao seu lado, e é a demonstração do uso da força mais fofinho que a gente já teve em toda a saga Star Wars. Essa praguinha fica fofa até comendo um sapo, como pode isso? Essa cena é o ápice de uma construção maravilhosa, porque a gente percebe nesse momento como o bebê Yoda não vê o Mandaloriano como um sequestrador, como alguém tentando levar ele para o seu cliente e completar sua missão. Ele sente que está sendo protegido pelo caçador de recompensas. E usando a força ele está só retribuindo. Ele já tinha tentado ajudar antes e não conseguiu, mas agora foi crucial para o Mandaloriano conseguir se levantar, se recuperar e dar o golpe final no Mudhorn. Despencando, exausto ao seu lado,
mas levando o ovo para os Jawas. Que momento! E é impagável a reação do personagem quando ele percebe que todo esse esforço foi para os Jawas fazerem um banquete e se lambuzarem com ovo de rinoceronte da lama. E é engraçado porque a gente não vê o rosto do personagem, mas a linguagem corporal dele demonstra o quanto ele está insatisfeito com essa situação. É meio que eu não acredito que eu fiz essa merda toda pra isso. Mas é isso que recupera as peças da sua nave e ele volta pra Razor Crest rebocado e completamente descrente, achando que não vai dar pra consertar isso. Ele só esqueceu que tinha o Quill ao seu lado. Esses aliados aí estão bem convenientes, né? Pra quem ainda não tinha se ligado ou não sabia mesmo, o Quill é um Ugnaught, que são considerados os trabalhadores mais habilidosos da galáxia. A raça foi vista pela primeira vez também em Star Wars: O Império Contra-Ataca, trabalhando na Cidade das Nuvens, e tem um triste histórico de serem escravizados justamente por conta do seu exímio trabalho. Então, por mais que a gente veja o Quill ajudando o Mandaloriano ali, ele tá fazendo isso porque quer, porque o Mandaloriano é um convidado dele. Ele recusa o convite para se juntar ao caçador de recompensas, dizendo que já trabalhou a vida inteira para poder aproveitar a paz agora, e a gente percebe que ele está ajudando o Mandaloriano justamente porque é graças a ele que ele vai poder desfrutar dessa paz agora. Chega a ser uma despedida emocionante ali entre os dois, e é interessante pensar como em apenas 2 episódios a gente consegue acreditar e se importar com todas as relações desenvolvidas até agora, porque todas elas são muito bem construídas, são muito verdadeiras. E é interessante a gente notar também que tanto o Mandaloriano quanto o Quill não entendem o que o bebê Yoda fez para deter o Mudhorn. Então podemos concluir que são personagens que nunca tiveram contato com a Força. Talvez eles nem mesmo ouviram falar dela ou achem que é alguma lenda antiga. A gente tem que lembrar que o próprio Luke tinha essa visão antes do Obi-Wan esclarecer o que era a Força para ele. Então é aquilo, boa parte da galáxia não teve contato com a história principal de Star Wars. Então, para essas pessoas, surgiu uma aliança rebelde aí que derrubou o Império, mas como eles fizeram isso? Sei lá. Como eu falei, a população ainda tá tentando entender as regras dessa nova realidade. E agora a vida do Yodinha tá nas mãos do Mandaloriano. Será que vale a pena abrir mão dele para conseguir o Beskar? Será que ele vai tentar entender um pouco mais dos poderes do bebê antes de decidir o que fazer com ele? A gente vai ter que esperar até sexta-feira para descobrir isso. Só 2 informações complementares. Na análise do primeiro episódio, o fã Lucas Garcia comentou que a ombreira do cientista lá na sala do cliente do Império tinha o símbolo de Kamino. Eu não tinha reparado isso, valeu por comentar, Lucas. Se você não tá muito ligado no universo expandido, Kamino era um planeta conhecido justamente por conta da sua tecnologia de clonagem. Lembra o que eu falei que esse bebê Yoda pode ser um clone do Yoda que a gente conhece? Será que é isso mesmo? Ou será que o Império quer construir um novo exército de clones, só que dessa vez formado por usuários da Força? Meu irmão, essa série fica ainda mais interessante a cada detalhe. E por último, mas não menos importante, vocês lembram que eu falei que a gente ainda tá vendo a história de um protagonista sem nome? Pois é, durante um vídeo promocional, o ator Pedro Pascal, que dá vida ao Mandaloriano, acabou entregando o nome do personagem. Como isso deve ser uma grande revelação dessa primeira temporada, eu vou dar um tempinho pra você pular essa parte aqui. Então pula pra esse minuto que tá aparecendo aqui, ó. Mas se você ficou aqui, não precisa mais chamar ele de protagonista sem nome, pode chamá-lo diretamente de Din Djarin. Sim, esse é o nome do personagem, são nomes que já apareceram antes na saga Star Wars, provavelmente são homenagens a esses outros personagens, mas vamos ver se vai ter um significado a revelação desse nome dentro da história. Como eu falei, esse episódio foi bem diferente do primeiro, mas pra mim os dois são igualmente impecáveis. Tô completamente apaixonado por essa série e já morrendo de ansiedade pra ver o terceiro episódio. Mas e você, o que tá achando do Mandaloriano até agora? Comenta aí embaixo e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, @MaidannaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Onde o nosso recuperou de tentar se levar mensagem que o episódio já tanto Mandaloriano. E é interessante a gente notar também que